de eletrodinâmica, pode pegar uma para você, passou branco, pode pegar uma. Eu posso pegar uma também? Eu acho que pode, eu acho que eu fiz 3 por acaso. Depois eu passo, se quiser eu passo o arquivo, eu bati o arquivo. Mas não, se o pessoal não tem, eu... Não, tá bem, isso. Não tem, não é nenhum privilégio, pode ficar tranquilo. Você passou o e-mail, Eu passei, mas está no corpo do e-mail. Tá no corpo do e-mail. Eu botei aqui um arquivo que eu vou passar para vocês. Tá? Dá uma olhadinha para nós aqui. Ele faz o efeito, tipo efeito dela, essas coisas, mas colocando um campo magnético ortogonal. Esse aqui é uma derivada superior, esse aqui é essa podóxica. Deixa eu podóxica que alguém precisou, depois eu vou botar isso aqui no curso. Esse aqui é antigo. Vamos fazer o seguinte, fazer um exercício assim, pensar uma coisa aqui. Eu estou vendo aqui nesse tópico, eu tenho que fazer funções de mim, que eu vou chegar lá, mas eu vou ter que organizar a aula de sábado com vocês, para a gente ver o que a gente, como é que eu jogo essa discussão, que eu acho que a gente vai ter que fazer o mais rápido possível a formulação de espaço de imposto, para fazer eletromagnetismo, a melhor coisa de espaço de imposto. Deixa eu dar uma pensadinha aqui que eu vou. Esse sábado? Esse sábado. Todo sábado vai ter aula? Não. Esse mês foi esse sábado. Eu vou tirar mais ou menos 2 sábados por mês. Só que abril eu estou muito comprometido. Então, abril vai ser um sábado só, mas em maio eu vou botar 2 sábados. Tá? Mas assim, a aula de sábado é completamente livre, não precisa vir, vai ser filmado. Então, quem não puder vir, não tem problema não. É só para poder calibrar assuntos, para não ficar perdendo muito tempo aqui no curso de eletro, fazer apêndices, aulas apêndices, né? Deixa eu pensar aqui uma coisinha só. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aqui é mesmo? Fontes. Só para variar um pouquinho, vou fazer o seguinte, eu vou pegar um caso aqui, só uma passadinha aqui. Isso foi falei. Ah, tá, posso levantar uma bibliografia também, tá certo. Cada um localizado. Por item seria melhor? Oi? Eu acho que eu pedi demais, mas por item seria melhor. É por item, eu vou dar uma bibliografia por item. Vou fazer isso com mais calma. Vou passar aqui. Então nós fizemos força, que a partir das equações de campo, eu deixei os exemplos para vocês trabalharem assim, né? Exemplos alternativos. Pelo ritmo que a discussão está formando aqui, pensando só que se a gente vai para mais dimensão ou para menos dimensão. Pensar aqui essas questões que a gente trabalha, eu acho que talvez vamos dar uma olhadinha. Eu vou deixar você falar de simetria de calibre depois, eu quero trabalhar um pouquinho mais essa fenomenologia dos campos e dos potenciais. Vamos fazer o seguinte, a seguinte situação. Eu sempre adoto essa anotação, dimensão de 1 mais 3. Então significa que eu estou numa dimensão temporal, 3 dimensões espaciais. Então, espaço de o nosso espaço-tempo só. Depois nós vamos trabalhar em notação de espaço-tempo. Suponho que ele esteja nesse espaço aqui, e que eu queira descrever, estou diante de um fenômeno que eu vou descrever da seguinte maneira, vou tentar motivar só. Quando a gente tem uma partícula multiforme, vou pegar o problema mais simples possível, uma partícula multiforme. Então ela gera, uma partícula multiforme, ela gera um campo, dependendo do tipo de partícula. Pode ser um campo elétrico, pode ser um campo magnético, pode ser um campo nuclear, pode ser um campo gravitacional, depende do que essa partícula tem, do atributo que ela tem. Se ela tiver massa e carga, ela vai gerar campo gravitacional e campo elétrico. Mas, de repente,
eu estou num limite em que o campo gravitacional é muito pequeno, dependendo da massa dessa partícula, o campo gravitacional que ela vai gerar devido à constante de Newton ser tão pequena quanto é, né, de 10 a menos 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado, uma constante muito pequena, o campo gravitacional dela é pequeno, o campo elétrico pode ser grande. Então vamos supor que eu estou numa situação que eu vou gerar um campo. Tá? Então essa partícula não pode se mover. E ela vai descrever uma linha de universo. Então ela se move, ela vai descrever uma trajetória retilínea. Então essa partícula, ela descreve, nesse ponto aqui, se ela fosse estática, estacionária, estática aqui, ela ia gerar um campo genericamente simétrico. Se ela está agora se movimentando, a linha do universo dela, então ela vai estar, em cada ponto que ela está, ela vai criar um campo instantâneo em cada ponto que ela está. Daí uma outra partícula que esteja aqui também, seja uma partícula, outra partícula, uma carga E1, uma carga Q1 e uma carga Q2. Então, essa partícula aqui também vai gerar um campo. Então, vou dizer, instantaneamente, né, eu tenho uma localização dessa partícula, tem uma linha que une essas duas partículas. Tá? Não estou questionando se eu estou no limite relativista ou não relativista. Estou dizendo que instantaneamente, né, posso estar numa região em que eu estou trabalhando com velocidades não tão altas, então instantaneamente, né, essas duas partículas são essa região aqui ligada por uma linha. Então, uma linha, ela é caracterizada por um vetor. Então, é muito natural, né, que quando tem cargas que se movimentam gerando corrente, é natural que o campo de uma carga puntiforme, que essa carga tem movimento, né, então eu gero um setor de campo que vem dentro de tudo, vendo o caso do campo magnetismo, da eletromagnetismo, então se eu tenho uma carga estática, ela gera um campo eletrostático. Se essa carga se move, ela gera uma corrente também, ela é uma carga e uma corrente. Então ela gera um campo magnético. Se vocês fizerem esse cálculo lá na graduação, o campo magnético que vem de uma carga em movimento retilíneo uniforme é da ordem de V sobre C, a velocidade da partícula que está se movendo sobre C, vetorial o campo elétrico. Então, uma partícula que está em movimento retilíneo uniforme, o cara no laboratório vai ver no limite baixamente relativístico, que ela é uma carga, portanto ela é uma carga em movimento, ela é uma corrente formada por uma carga apenas, não é uma corrente contínua, mas é uma corrente, e essa corrente gera um campo também magnético, que é de ordem V sobre C, vetorial. Bom, então, é natural que o movimento gere um outro campo. Então, eu tenho ali a interação entre essas cargas, né, ela tem uma natureza vetorial, porque o que vai estar ligando essas cargas é uma linha. Então, o que liga as cargas é uma linha geometricamente está associada a uma direção, que é o vetor. Então, é natural que o campo eletromagnético tenha uma natureza vetorial. Por isso que o potencial vetor, ele é A. Por isso que o fenômeno eletromagnético ele é basicamente caracterizado por A. E nós sabemos que a radiação livre no vácuo, ela não tem campo. A gente pode sempre pegar uma radiação, uma onda eletromagnética no vácuo. A gente sabe que o gauge de radiação pode sempre gerar o φ, e a onda é transversa e caracterizada por essas condições aqui, que são as chamadas condições de gauge, as condições de Galileano. Vamos discutir isso melhor na próxima aula. Mas então, esse campo aqui é fundamental. Esse campo aqui, quer dizer, o setor escalar, ele é um efeito que pode ser eliminado, né? Se a radiação é livre, então vamos entender por quê. Pela lei de Coulomb, pela lei de Gauss. A lei de Gauss elimina o campo φ de uma radiação livre no vácuo. Só sobra o campo A. O campo A tem divergência nula, mostrando o caráter transverso dessa radiação. Então, se a radiação se propaga para cá, o vetor A tem que estar num plano ortogonal. Essa relação aqui no espaço dos momenta é K escalar A. Então, o campo A, o potencial vetor, ele é ortogonal, está nesse plano. E aí a gente sabe que é menos gradiente de φ, menos dAdt, portanto, o gradiente de φ é zero, então a derivada temporal desse A aqui vai ser um ômega A. Então, se o A está aqui, o campo elétrico vai estar alinhado com A. E o campo B é rotacional de A. No espaço dos momentos, é K vetorial. K é componente de Fourier. Então, a radiação ela é ortogonal, K vetoral. Então, K vetoral é o B, então o campo magnético também está nessa direção. Tá? Então, tem o campo elétrico e o campo magnético vibrando nesse plano junto com o A. Então, o que a gente sabe da radiação livre? Mas o que eu quero só motivar vocês é que a
forma, o tipo de interação, o fato de eu ter partículas pontiformes gerando como uma base, vamos dizer assim, a base mais reducionista do eletromagnetismo é a partícula pontiforme. Então, essa partícula, sendo a estrutura mais básica, ela descreve linhas de universo. E linhas de universo, as partículas têm suas posições instantâneas conectadas por uma linha. Então, a relação entre elas, o campo que faz a propagação do campo de uma para interagir com outras, e quando a gente imagina que as partículas elas trocam radiação, que depois na versão quantizada é o quantum, que é um fóton, essa coisa deve intuitivamente ter uma natureza vetorial. Isso que eu vou colocar para vocês. De fato, então a gente sabe que a essência do campo eletromagnético está aqui. O φ, que é o potencial eletrostático, também é importante, mas uma radiação livre ele é tão insignificante que ele pode ser identicamente nulo por uma questão que o próprio eletromagnetismo tem, que é a chamada simetria de calibre. Simetria de calibre, vamos entender muito bem isso, ela é fundamental para mostrar por que o fóton é transverso. A radiação eletromagnética ela se propaga transversamente a direção de propagação. Então, vai andando e vai fazendo isso. Ela não é uma radiação longitudinal como a onda sonora. O senhor mandou para quebrar em duas partes. Eu lembro que até nesse das graduações perguntei isso, mas eu lembro da resposta. Qual é a primeira parte? Se eu tenho a liberdade de calibre, como é que eu vou dizer que então que os potenciais são mais importantes que o campo, se eu posso escolher o que eu quiser? E a segunda parte da mesma pergunta é o seguinte: quando eu quantizo, eu acho que eu posso quantizar para os potenciais, mas os potenciais da quantização. Mas quando eu quantizo com o aparato magnético, eu pego o E, eu quantizo o E. Ah, não, eu quantizo o A. A essência do campo, a variável do campo mesmo é o A. Você quantiza os potenciais. Mas eu não estou dando uma preferência magnética? Não, porque quando você vai quantizar, você já não está mais obedecendo as equações de massa. O campo que é quantizado, ele flutua. Então ele não é fixado pelas equações de massa. Se ele flutua, ele não obedece mais que a divergência de E é zero no vácuo. Então, o fato de divergência de E não ser mais zero no vácuo não te deixa eliminar φ. Você só pode eliminar φ porque o campo elétrico no vácuo é de divergência nula. Nessa situação clássica, a radiação clássica, ela tem φ igual a zero, mas a radiação quântica não, porque a radiação quântica, o campo flutua. Então o campo ele não satisfaz as equações de Marx. O campo quântico ele é uma flutuação em torno daquela configuração que satisfaz as equações de Marx. Então, é a coordenada que está flutuando. Então você não pode mais zero. Quanticamente o fim não pode ser zero. Mas vai ficar mais claro para a gente, tanto nesse curso quanto no curso de sexta-feira. E quanto à liberdade? Como é que eu vou dizer que é a parte física dele se eu posso escolher o que eu quiser? Isso. Então, o potencial, vamos colocar dessa forma. Classicamente, você pode ter diferentes famílias de potenciais gerando dentro do campo. Então, fisicamente, se você diz que a partícula experimenta uma força, você está ok. Qualquer família de potenciais que se distingue daquela que eu escolhi por uma transformação de calibre, como nós vamos ver, deixa E bem invariante. Então, agora, quanticamente, se você for olhar o problema quântico, a escolha do potencial é importante. O potencial é fundamental em relação a equação de Schrödinger, ela não vê o hélio, ela vê o fio lá. Basicamente, ela vê lá. Um problema de onda eletromagnética da verdade. Tem muitas razões. Uma vez teve um curso que eu dei, acho que foi um curso de 2008 ou 2009, a gente passou praticamente a primeira aula, a gente dividiu o quadro em dois e falei, quais são as razões para a gente querer E, B ou A e F? Então a gente lembra, a gente trabalhou várias razões, efeito Harlamov-Bohm, efeito Harlamov-Kasher, também, que eu nem falei com vocês, que é o efeito Harlamov-Kasher, também um efeito importante, foi descoberto mais recentemente, o efeito Harlamov-Kasher, ele foi previsto em 84 e foi detectado foi previsto em 84 e foi detectado em 94. Ele é um efeito que foi de verificação experimental em 94, o efeito Harlamov-Kasher. Esse efeito também é um efeito de natureza quântica. Ele mostra o seguinte: se uma partícula é neutra, essa partícula não tem carga, mas é uma partícula que seja neutra, tipo neutrino mesmo, ou neutro, que é neutro, não tem carga elétrica, mas tem momento magnético. Então, uma partícula neutra com momento magnético, questão, é possível uma partícula neutra ter momento magnético? Então, a gente sabe que normalmente a gente associa o momento magnético a uma carga. A gente imagina que o momento magnético de uma partícula, lembrando lá da mecânica quântica, é a razão giromagnética, a razão de Landé, a razão giromagnética, vezes o magnetron em volta, vezes
o spin da partícula em unidades de H cortado. Quer dizer, isso aqui seria G, magnetron de polo H cortado sobre 2M, e o spin da partícula. Se for uma partícula de spin meio, o spin dela, em mecânica quântica, é o meio do operador de Fowler, desse em unidades de H cortado. Claro, por elétron, nós sabemos que a razão giromagnética é aproximadamente 2, né? Quebrado. Então, isso aqui importa. Isso eu sei, o momento de polo magnético, mas aí eu tenho o problema da carga. Se a partícula é meu, eu imagino que ela não tem esse momento de polo magnético, então ela não tem. Mas não é o caso do nêutron, por exemplo. O nêutron é uma partícula composta de quarks. Então, o nêutron tem carga 2/3, menos 1/3, menos 1/3. Então, essas cargas podem estar em configurações que existem, como isso aqui é uma distribuição de probabilidade, né, do quark U está aqui, os dois quarks D está aqui, eu teria carga 2/3 e carga menos 2/3. Então, eu crio um dipolo elétrico. Então, para efeito de nêutron, o nêutron, ele não, a carga global dele é zero, mas localmente eu posso ter densidades de carga. Essa região aqui é uma região de carga menos 2/3, essa aqui é uma região de carga mais 2/3. Isso aqui, compressivamente, ele é neutro. Então, isso, a gente tem, cada partícula dessa tem carga, cada quark tem carga. Então, o quark U tem carga, o quark U tem carga, D e D tem carga. Então, os momentos magnéticos, que são grandezas vetoriais, não necessariamente se anulam, tem que ter a soma vetorial deles. Então, como eu tenho momentos magnéticos, assim, caoticamente distribuídos, momentos magnéticos dos quarks, seguindo isso aqui, distribuídos no interior do nêutron, esses momentos magnéticos não têm soma vetorial nula. Aí se tira uma média e calcula. Eles não somam o momento magnético para o nêutron. Então, o nêutron é neutro, mas tem momento magnético. Mas a gente entende isso mais para o Aí essa nêutron média é vai composto. de acordo com a distribuição dos quarks? Com a função de distribuição dos quarks. Que legal. Isso aí é uma coisa medida também pelos experimentos. E flutua, então. Tudo. Tem alguma coisa de Altamente quântico. Estou testando. Oscilação de neutrino? Não, isso eu não quero. Mas agora, o neutrino é uma partícula elementar. Sabe que o neutrino não deve ter estrutura interna. Ele é neutro. No entanto, ele adquire momentos de polo magnético também. O momento magnético de polo do neutrino, ele é cerca de 10 a menos 10 vezes o momento magnético. Esse aqui é o momento magnético de polo do próprio, do elétron. Se eu pegar o elétron, isso aqui dá o magneton de Bohr, né, que é H cortado, sobre 2N, a razão giromagnética cancela esse meio, sobra a matriz de Pauli. Essa matriz aqui é 0, 1, 10, essa aqui é de ordem 1. Então, isso aqui é o magneton de Bohr, que é o momento de polo magnético do elétron. Esse valor aí é o momento de polo magnético do elétron. É 10 a menos, cerca de 10 a menos 9, sei lá, meves por 10. Beleza. Agora, o momento magnético do neutrino é 10 a menos 10 magnetons de Bohr. Mas o neutrino, ele tem momento magnético originado da onde? O neutrino, ele tem interação fraca. Nós vamos entender, na aula, quem fizer o curso de sexta-feira, quer dizer, quem daqui estiver interessado em entender um pouco certas propriedades do eletromagnetismo em conexão com interação fraca, pode vir a aula sexta-feira, que é o curso de eletrodinâmica quântica. A primeira aula vai ser clássica. Eu vou fazer a unificação eletrofraca para a gente ver como é que o eletromagnetismo e a interação fraca nascem juntos, mas se desacoplam numa escala de energia na faixa de 250 GeV. A interação eletromagnética vai para o canto e a fraca vai para o canto. Vamos entender um pouco isso. Mas nesse âmbito, o neutrino, ele vem de uma situação em que a interação eletromagnética e a interação fraca, elas eram unificadas. Então, o neutrino, ele interage diretamente com as partículas carregadas, com os elétrons carregados. Então, o neutrino tem uma interação direta com o elétron, pelas interações fracas, né? Quando o nêutron decai e manda um próton, um elétron e um antineutrino do elétron, em termos de quarks, isso aqui é um quark D decaindo, emitindo um quark 1, um elétron e um antineutrino do elétron. Então, o elétron e o neutrino se acoplam, formando uma corrente leptônica, e os quarks U e D se acoplam, formando uma corrente de quarks. Então, aqui tem uma corrente de quarks e aqui uma corrente de neutrino com elétron. O neutrino e o elétron se acoplam e eles interagem com bósons vetoriais intermediários que lá na frente se comunicam, podem se comunicar com o fóton. Então, de uma certa maneira, né, vamos pensar assim, um elétron e um neutrino, eles podem emitir um W. Esse W tem interação eletromagnética. Esse W aqui, ele pode se acoplar, né? Esse W menos, esse W menos, ele pode interagir aqui com outras duas, né? Como se eu tivesse assim, um elétron, vou botar aqui o neutrino pontilhado.
o elétron e o neutrino interagem e trocam aqui um bóson. Tá. Vou colocar desse modo. Esse elétron aqui, vamos dizer, o elétron e o neutrino interagem, você pode pensar se esse elétron vem para cá, esse neutrino vem para cá, esse elétron aqui também interage, e aí aqui eu posso pensar que esses dois elétrons trocam. Mas não é trocam esses dois. Estou fazendo desse aqui, eu vou botar no ordem temporal. E aí aqui eu posso imaginar, esse gráfico aqui é exatamente aqui eu posso trocar W menos, W mais, aqui eu posso trocar. Então, os neutrinos, eles interagem com os elétrons que têm carga elétrica. E esses objetos aqui, vou colocar assim, daí vou colocar de uma maneira mais clara aqui, vamos pensar o seguinte, eu tenho neutrino, vou colocar o fogo assim. Então esse neutrino estão vindo dois neutrinos. Então, esses dois neutrinos aqui, eles podem interagir trocando, vamos dizer assim, elétrons. Então, neutrino, e posso colocar aqui, elétron interage com o elétron para cá. Vou botar assim, o elétron para cá. Eles interagem aqui, trocando o bóson W da interação para cá. Só colocando o desenho assim. Mas dois elétrons, eles interagem trocando, emitindo fóton. Então, lá na frente, acaba que os neutrinos, eles têm uma interação indireta com o fóton, porque nos processos quânticos, esse neutrino, ele interage com o elétron e com um dado carregado da interação fraca. Isso aqui é um problema de interação fraca. Mas cá na frente, essa interação fraca, ela joga elétrons que vão interagir com o fóton. Então, esse vértice aqui... Eles são dois elétrons e dois neutrinos. São dois partículas interagentes. Na verdade, essa partícula aqui ela é interagente num processo virtual. O que tem fisicamente eu tenho neutrinos e no final sai fóton. Então, esse acoplamento aqui, quer dizer, dois neutrinos no fundo estão vendo um fóton via um processo virtual. E surgiram elétrons? Oi? Acho que talvez a pergunta seja muito ignorante, mas surgiram elétrons? Não, quer dizer, virtual quanticamente. Quando você tem uma partícula muito energética, na teoria de campo, essa partícula ela pode gerar, por efeito de conversão de energia em massa, é igual a mc2, você, num processo de energia, converte em partículas virtuais que podem se criar depois, elas se aniquilam de novo. Então, esse processo confere ao neutrino. Nós entendemos por que o neutrino deve ter um momento magnético. Essa questão que eu estou colocando. Então, esse efeito da Haromap-Kasha, ele mostra que mesmo partículas neutras, se elas têm um momento magnético, elas podem interagir, elas sofrem o efeito de um campo elétrico. O campo elétrico externo, ele gera um torque em cima do momento magnético da partícula. Então, uma propriedade magnética da partícula interage com o campo elétrico. O efeito da Haromap-Bohm é momento magnético, vamos colocar assim, interagindo com o campo magnético. E carga interagindo com o campo magnético. Então, o efeito da Haromap-Bohm ele é um efeito ligado ao magnetismo, o campo magnético. O efeito da Haromap-Kasha significa que se uma partícula é neutra, mas com momento de um nêutron, que tem momento magnético, passar numa região que tem campo elétrico, vai haver uma força de natureza elétrica atuando no momento magnético da partícula. Eu tenho uma interação entre o momento, um torque que o campo elétrico exerce sobre o momento de polo magnético. Então, esse efeito é o chamado efeito Haromap-Kasha, e também mostra, para entender esse efeito, eu tenho que entender, do ponto de vista quântico, os potenciais de novo são importantes. Então, nós temos várias situações, quanticamente, justifica no eletromagnetismo a gente jogar toda a informação do campo eletromagnético nos potenciais, não nos campos. Então, entender aquela discussão que você acabou querendo mostrar a origem da força. Isso, vamos lá. Isso bem claro. A pergunta é quando ele tem esses, no fundo, esses limites. Está faltando a pergunta assim, será que a força de Lorentz nos satisfaz inteiramente? Eu tenho que plantar mais. Certo. Onde encaixa, né? Daí a pergunta é a seguinte, será que esse mito que está ali no fundo não tem uma área dentro dele? Isso que você está colocando é verdade, porque a força de Lorentz ela é uma força muito restritiva, ela, vamos dizer assim, ela descreve uma realidade muito limitada, que a força de Lorentz está mais ligada, vamos dizer assim, ao efeito da partícula ter carga elétrica.
Então, é a carga elétrica que está na interação eletromagnética. Mas agora a gente fala, uma partícula, ela não tem só, a propriedade dela não é só elétrica, ela não tem só carga elétrica ou momento de dipolo elétrico. Ela tem também setor magnético, ela pode ter um momento de dipolo magnético, como ela pode ter um momento de quadrupolo elétrico também. Mas ela tem um momento de dipolo magnético. O momento de dipolo magnético da partícula habilita a partícula a ter interações mesmo que ela não tenha carga elétrica. É o caso do neutrino. O neutrino não tem carga, mas ele tem momento magnético. É pequeno? É. Mas num campo magnético externo muito grande, se eu pegar um campo de uma magnetar, pegar um campo B, MB, se fizer interação, né? Mi, interação de dipolo, com um campo que é muito intenso, o campo magnético astrofísico ele pode amplificar terrivelmente esse efeito. Ele pode dar uma energia magnética muito razoável de uma partícula que outra. Então ele pode dar inclusive o efeito da Hara-Monte-Caixa, mesmo que seja muito pequeno, mas se eu tiver um campo elétrico muito intenso, eu consigo gerar um efeito razoavelmente robusto para esse efeito chamado Hara-Monte-Caixa. Então, é efeito Hara-Monte-Caixa, e na mecânica quântica eles são descritos através de fases que aparecem na função de Young. Quem quiser literatura sobre isso, depois eu posso passar. Isso foi medido, professor? Foi medido em 94. O efeito Hara-Monte-Caixa, e ele é muito usado hoje em supercondutores. Quando você tem supercondutores do tipo 2 que penetram tubos magnéticos no interior do supercondutor, o efeito Hara-Monte-Caixa parece ser importante para essa física de matéria condensada. Ele vem sendo muito estudado hoje a matéria condensada. Tá? Só uma pergunta burra. Sempre que você fala que está interagindo eletromagneticamente, gravitacionalmente, ali é o quê? Aonde? Aquela ali é uma interação. Essa interação é mista. Pois é. O neutrino ele adquire o momento de dipolo magnético dele às custas do acoplamento fraco dele com o elétron e às custas do acoplamento eletromagnético do elétron com o fóton. Então tem duas físicas confluindo para dar o momento magnético do neutrino. O neutrino é uma partícula magnética também, ele tem um lado magnético que vem da interação fraca. E para dar um fóton ali não tinha que ser um elétron em pós? Não necessariamente. Um elétron, quer dizer, você pensa o seguinte, imagina que não tem positron nenhum, você não tem energia suficiente para acionar um positron, porque imagina que você tem um elétron que você acelere a uma energia de, sei lá, você tem um elétron com energia de 0,1 MeV. Qual é a energia de repouso para você criar um positron elétron? 1 MeV, porque você sabe, um elétron é 0,5 MeV por C2, o positron 0,5. Então, para você criar um par de elétron-positron a partir de radiação, gama, você precisa de um fóton de cerca de 1 MeV, né? Pela lei de Planck, né? É igual a HI. Então, se eu tenho uma energia suficiente para criar um par de elétron-positron, MC2, então tem 2 MC2, a massa de repouso do elétron, isso aqui é 0,5 MeV, então isso aqui é aproximadamente 1 MeV. Então, com 1 MeV de energia, eu consigo, vamos dizer, criar um par de elétron-positron pela lei da relatividade, é igual a MC2. É o mínimo de energia que eu preciso para criar um par de elétron-positron. Agora, com essa energia aqui de 1 MeV, a constante de Planck é 10 a menos 6 alguma coisa, né? Aproximadamente 10 a menos 34 joule por segundo, e um joule é 1 sobre 1,6 vezes 10 a menos 10 a menos 15 MeV segundo. Então eu vou precisar de um fóton, de uma frequência, né? Segundo, MeV segundo, então eu vou precisar de um fóton de uma frequência de cerca de 10 a 15 Hz. 10 a 15 Hz já é a região já do, vamos dizer assim, do baixo raio-x. Então, para eu criar, acho que na verdade, colocando as constantes corretas aqui, a gente já chega na região do raio gama, né? A gente vai chegar, eu vou precisar mais ou menos o fóton na região do raio gama. Aí eu crio um par de elétron-positron, tá certo? Mas, suponha que eu estou pegando um elétron que vem caminhando por aqui e que ele vai interagir com outro elétron que vai caminhando por aqui. Eu acelerei os dois elétrons, mas não tenho muita energia para ele. Eu botei no acelerador, eu dei o elétron em 0,5 MeV, né? Eu posso ter dado o elétron de energia de 0,1 MeV. Porque dou energia cinética, estou jogando energia no meu sistema. Então, esse elétron vai interagir com esse elétron, eles vão chegar para, vão se repelir, vai ter um espalhamento. O elétron não vai se juntar com o outro, então depois se repete. Então, vai ter esse processo aqui é pela troca de fóton. Então, um elétron, ele emite um fóton e continua o elétron.
Então eles saem dos elétrons também. Não sai. Então você não está violando a conservação da carga, porque está chegando um elétron aqui, carga negativa. Está saindo do elétron aqui com carga negativa e está saindo um fóton aqui com carga Então, zero. mas saem realmente dois elétrons. Entra dois neutrinos, sai um fóton e dois elétrons. Isso, pode ser isso. E aí você não está perdendo. Aqui você está fazendo o quê? Aqui esse W é carregado. Então você tem um neutrino, é neutro, carga zero. Quando esse neutrino se transforma aqui no elétron, está saindo uma carga negativa aqui, mas daqui está saindo um W+, que é um bóson positivo, das interações fracas. E ele tem a mesma carga do elétron? Oi? Ele tem. A carga dele é positiva, é menos 1. Então aqui entra uma partícula de carga nula, sai uma negativa, sai uma positiva. Essa positiva chega aqui. Aqui, esse núcleo aqui, aqui entra o neutrino, aqui chega uma carga positiva. Quem está saindo aqui? Uma carga positiva. Então, um pósitron aparece nesse elétron. E aí, aqui nesse caso, você tem um elétron e um pósitron se aniquilando para uma forma. Entendeu o processo? Então, aqui, interação fraca. O neutrino, ele flutua, ele se transforma num elétron, emite esse W. Esse W flutua, esse neutrino vem, encosta com esse W, produz um pósitron, esse elétron, esse pósitron vão se aniquilar e dão fóton. Então, essa interação que no final do dia, e esse processo aqui, ele se passa numa faixa de uns 10 a menos 16 segundos. Então, basicamente, esses dois neutrinos lá na frente estão já emitindo. Então, é esse processo que confere ao neutrino essa propriedade magnética. O magnetismo do neutrino, ele é adquirido porque o neutrino interage só fracamente, mas indiretamente ele vem de a origem da interação fraca, ela é junto com a eletromagnética e a fraca se originam juntos. Então o neutrino carrega essa memória de que ele interage fracamente, mas ele interage com objetos, ele interage fracamente com objetos que interagem eletromagneticamente. Então o elétron que carrega para o neutrino a interação eletromagnética que ele não tem. Então o magnetismo do neutrino vem emprestado do elétron. Essa que é a história, que é a interação, que é a unificação eletrofraca coloca para baixo, tá certo? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Vamos lá. Eu gostaria que você falasse da tua intuição desse discurso caixa. Desse discurso da caixa. A caixa é bom. Eu tenho uma força de Lorentz clássica. E mais BB. Qual o termo que você esperaria em termos de corpo A? Como é que você pode buscar uma origem em algum campo para modificar a lei de Lorentz e gerar o efeito Aharonov bom? Menos do que isso. Só digamos, na força de Lorentz, qual o novo termo em termos de A? Será que não existe um A entre a gente B? Aquele Mi lá? Você diz um potencial, né? É um potencial unido para a gente lá dentro da gente B. Será que o Mi, que a gente B, não tem um A? Então, será que, no fundo, porque o que é o eletromagnetismo de Maxwell? O eletromagnetismo que esconde A. Onde A não existe. Daí vai repetir essas coisinhas. Então, certo. Ele esconde o A. O A está dentro do B, e do A, e do E. E será que eu não digo, a questão toda, será que existe uma maneira de colocar o A diretamente no eletromagnetismo de Maxwell? Então, a pergunta que eu tenho que fazer para você, nessas folhinhas aqui que você viu, essas coisas, tem algum que coloca o A explicitamente? Sim. Então, isso que é importante. Tem alguns que colocam lá explicitamente. Aí, ó. O segundo, o terceiro, esse caso aqui é esse eletromagnetismo, a eletrodinâmica de Maxwell-Proc. A eletrodinâmica de Maxwell-Proc, você coloca o A diretamente. O A começa a adquirir uma propriedade. Se o fóton, no fenômeno supercondutor, onde o fóton, dentro do supercondutor, o fóton desenvolve uma massa. O fóton deixa de ser essa massa. Então o campo A começa a ter uma importância grande. Então nós temos casos, e outros casos aqui também, de situações em que, no caso na própria teoria eletrofrágica, se a origem do eletromagnetismo é em comum com a interação frágil, vamos ver na aula de sexta-feira aí do curso, o mecanismo de Higgs, o mecanismo de Higgs, ele coloca em evidência muito mais fortemente o papel do átomo. A própria interação fraca, o fato... Na força de Lorentz. Isso, claro.
O próprio não tem nada. Não, mas claro, você vai ter que colocar o ar na força. Depois, se você fizer o campo de radiação de Proca, pega a tua monografia aí, se você pegar o campo de radiação de Proca e for olhar o momento que ele carrega o momento dele, não depende só E2 mais B2, depende de ar também. Então, a própria energia do campo começa a depender do ar. E aí isso se reflete na força também. Então, você pode ter efeito, né? Quer dizer, quando o campo ar, o potencial ar, ele joga, é porque Maxwell que esconde o ar. Mas não significa que todo eletromagnetismo esconda o ar. Então, num fenômeno de supercondutividade, o ar tem um papel muito mais forte do que ele teria na fase em que o material não é supercondutor, que é apenas condutor ou isolante. Então, se o material passa de isolante para supercondutor, como é o caso das cerâmicas, ou de um condutor para um supercondutor, o ar muda de papel drasticamente. Eu vou fazer uma pergunta a você. O efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico. Você tem lá, bateu com fóton e... Só que cuidado, aí a gente já está falando, aí esse efeito é quântico mesmo. Mas isso eu não estou falando quântico, estou falando plástico. Então, a radiação eletromagnética bate. Se você tivesse uma linha interagindo com a massa, como força, você poderia dar... o fotoelétrico, ele permite fundir a massa lá do elétron, quando bate com a Mi, ela cria uma força. O que eu estou apenas colocando, eu estava estudando o curso aqui para ver o que existe e que também pode existir, né? Então, quer dizer, a força da Lorentz me parece um pouco assim, fraco do eletromagnetismo. Vou colocar uma coisa que todo mundo vai poder entender. Imagina o seguinte, eletromagnetismo normal de mar, todo mundo lembra. Quando a onda eletromagnética se propaga ali, a relação de dispersão é a frequência, ômega, é igual ao módulo de K. Isso aqui é uma onda eletromagnética livre, não estou falando de pacote de onda, velocidade bruta, não. Onda eletromagnética livre, se propagando no ar, né? Ômega igual a K/C. Né? Também a gente sabe que módulo de é igual a C. Bom, isso aqui a gente sabe da propagação das equações de Maxwell com onda eletromagnética livre na onda monocromática, por exemplo. Agora, se o ar começa a ter um papel preponderante, essa relação de dispersão muda. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é que a relação entre frequência, vamos colocar aqui, ômega igual a kappa é 2π sobre lambda C. Então, essa relação aqui que a gente teria aqui, essa relação seria a relação de comprimento de onda, né, com frequência. Né? Então, está aqui. O kappa é 2π sobre lambda, o lambda é 2π sobre kappa, está aqui. Agora, se a onda, o ar, potencial vetor, começa a aparecer, a primeira consequência que nós vamos ter é que esse ômega, ele vai passar a ser isso aqui. Ele vai ter essa expressão K ao quadrado, C2. E aqui vai aparecer um fator inhomogêneo, quer dizer, um fator psi, vamos chamar assim de psi, vai aparecer uma grandeza positiva. Então, isso aqui exatamente seria essa situação. Se a gente pensar em termos de partícula, E2, partícula relativística massiva. Relação de dispersão. E2 igual a P2C2 mais N2C4. Se a massa de repouso é nula, a gente tem que E igual ao módulo de P. C. E é H cortado ômega. P, H cortado K. Estou fazendo a representação agora da complementaridade. Representação onda-partícula. Então, está aqui o H cortado se cancela. Então, ômega igual a K vezes C. Então, essa relação aqui, que é a relação ondulatória, é essa relação aqui, que é a relação partícula. Então, aqui é a onda eletromagnética como onda, e aqui é a contrapartida da onda eletromagnética como partícula. Certo? Beleza. Agora, se eu tenho isso aqui, então, E2, H cortado ao quadrado, ômega 1. E2, agora estou quantizando.
esse objeto aqui está representando uma partícula, que é o fóton. Então, essa relação de energia e momento é uma relação de energia e momento do fóton. Então, a energia do fóton H cortado ômega, o momento do fóton H cortado K. Então, a gente pode dividir tudo aqui para H cortado ao quadrado. Então, nós vamos ter que ômega é igual a raiz quadrada de K2 C2 mais N2 C4 sobre H cortado ao quadrado. Se vocês quiserem, a gente pode então colocar esse C em evidência. Tira esse C2 daqui, tira esse C2 daqui. Essa relação, claro, se esse M for zero, então essa relação está aqui, ó. Esse parâmetro aqui, na verdade, está medindo isso, seria a massa do fóton. Então, observe que para o efeito fotoelétrico isso vai fazer diferença, porque o efeito fotoelétrico, né, a função de fazer aquela chamada função de trabalho do material, o material tem uma certa energia de ligação. Você só consegue liberar os elétrons se você jogar exatamente aquela frequência, que é justamente a frequência para ionizar, para liberar o material. Então, se agora você tem uma massa por fóton, essa relação que antes você tinha ômega igual a Kc, você então tinha uma frequência, para um certo número de onda, você tinha essa frequência, agora você vai ter um número, vamos contar que isso aqui é 2π sobre lambda. Então isso aqui é essa relação. Então, ômega igual a 2π sobre lambda. Então isso aqui vai ficar π ao quadrado sobre lambda 2. Então, aqui, para um pequeno comprimento de onda, eu já tinha uma grande frequência. Aqui, eu posso ter um comprimento de onda maior e ter a mesma frequência, porque eu tenho essa massa. Então isso aqui me ajuda. A parte de massa do fóton ajuda a aumentar a frequência do fóton. Então eu não preciso ter um comprimento de onda pequeno para ter uma frequência grande. Eu posso ter um comprimento de onda grande, dependendo desse valor aqui, que é a massa do fóton, esse valor pode compensar e dar a mesma frequência. Então o efeito fotoelétrico, ele vai sentir naquilo que a massa do fóton ela vai influenciar também na frequência que aquela radiação tem com aquele comprimento de onda. Quer dizer, uma radiação eletromagnética correspondente ao fóton tradicional, que é o fóton de Maxwell, a relação de dispersão é essa. É um dado comprimento de onda, eu tenho essa frequência. Aqui, para aquele mesmo comprimento de onda, eu vou ter uma frequência maior, porque eu tenho esse termo a mais. Então, o mesmo comprimento de onda dá mais frequência, porque o fóton agora é assim. Então, isso mexe com o efeito fotoelétrico. Então, você vai mandar a mesma radiação, o mesmo comprimento de onda, mas quando ela encontrar o elétron ali, ela vai ter mais frequência, ela vai ter mais energia. É isso que eu estou querendo dizer. Então, de uma certa maneira, o ar está presente ali. Agora, a tua questão é, será que microscopicamente eu consigo uma expressão analítica para a força de Lorentz em função de ar? É isso que você está colocando, né? Então, isso aí vai depender do modelo. Nem estou querendo chegar a mas eu estou querendo dizer, será que por todas essas considerações que você está fazendo na aula, será que não existe isso, essas considerações? Claro que existe. Sim. Aqui falta água. Quem quiser pensar, caminho para perto. Essa questão existe e não é fechada. Essa questão é uma questão de pensar, de discussão. Que não viu o Lorentz, ele é feito, na verdade, para E e B, né? Isso. O A apareceu assim por trás da janela, né? E daí vem a questão, quem tem mais importância na história, que é a luz ou a carga elétrica. Sim. O gás mágico é a carga elétrica que gera o E e B. Diga assim, a luz é um elemento passivo. E de repente você tinha que começar o próprio Einstein, né? A relatividade, a invariância da luz. A luz é um elemento central. É uma questão, então. E aí, será que nas forças, nas pessoas, porque a luz é o ar. E o ar não aparece. Mas ele foi capaz de aparecer mexendo no espaço-tempo da relatividade. O de Lorentz se gosta tanto. Mas de repente aqui não aparece. Será que não tem alguma coisa que essa questão?
A questão é relevante, não é trivial, não. Tem uma resposta trivial para isso. Isso aí leva a gente querer entender realmente, né, a origem da matéria. O que veio primeiro, a radiação ou a matéria? Que é que ponto quer dizer, o Big Bang, foi um Big Bang só de energia ou já tinha matéria, né? Isso é uma questão, se a gente acredita na teoria do Big Bang. O que vem primeiro, né? A gente sabe que pela teoria quântica, radiação gera matéria e matéria gera radiação. Então existe uma certa complementaridade, uma simetria nesse sentido, né? Gama-gama é mais e menos. É mais e menos também da gama-gama. Então agora o que vem primeiro? Professor, Oi. o universo eterno só aqui no CFF tem pesquisa? Não, eu acho que não. Acho que tem. Não, digo, mas fora do Brasil também, eu acho que tem outros grupos que discutem essa questão. Mas é uma questão assim, É uma visão. Mas a grande maioria da comunidade aceita o Big Bang, né? Sim. Tem muita gente que aceita o Big Bang, tem gente que tem questões assim, sérias de não gostar do Big Bang por causa das singularidades. Tem uma divisão, tem partidarismo. Né? As teorias, né? Tem partido. Tem partido, né? Claro. Você é partidário da unificação ou não é? Né? Você é partidário das cordas, ou da lupa contra o gravity, ou de nenhuma das duas. Né? Isso aí influencia na economia? Sem dúvida, né? Muito. E bolsa? Bolsa na economia? Você imagina que você tem um departamento de física numa cidade do interior. Então, vamos pegar uma cidade típica como Viçosa, que é uma cidade que, se fechar a universidade, a cidade implode no dia seguinte. Então, ninguém tem mais emprego. A UFV ela é isso, ela é a economia de Viçosa, é a universidade. Aí suponha a universidade que tem professor que ganha e bolsista que gasta lá. O professor ganha e o bolsista gasta na chopada, nas coisas que tem. Então, o comércio vive às custas do bolsista. Não, quando tem greve na UFV, o pessoal fica assim, cara, porque tem loja que fecha. Porque é uma cidade pequena e só tem universitário. Então, vamos dizer, economia. Aí, vamos dizer que o departamento de física lá, ele aposte só numa certa física. E aí, de repente, o governo diz, essa física não é importante, então não tem bolsa. Então, cara, você não tem mais bolsa. Então, você já tem menos gente gastando na cidade, então influencia, não é? E vice-versa. Se a economia segura certas áreas, dizer que a ciência é neutra, é só alguns, né? Não é mesmo, né? Então, influencia. Depende da tua linha de pesquisa, não é só na economia, não na publicação. Se você estiver trabalhando em certas áreas da física, que tem assim uma discussão, não digo especulativa, mas que tem uma discussão de ponto de vista, pode ser uma física muito fundamental, com muita matemática. Acho que tem uma questão de ponto de vista. A matemática é precisa, mas a questão é a interpretação. Física é mais do que isso, física é interpretação. Então, aquela mesma matemática você pode interpretar de um jeito ou de outro. Cara, dependendo da linha que você adota, você não tem jeito nem de publicar nas revistas boas, porque aquela visão não é a visão não é a visão dominante, hegemônica. Então você tem que, para lutar contra a hegemonia, você às vezes não pode publicar nas boas revistas. Ou você não pode nem publicar, você fica com muito menos espaço nas revistas. Né? Essa questão da boa revista mais que você tem evidência. Né? Citação, aí não vou, desculpa. Mas é isso, a gente pode, em outras situações, voltar a discutir também. Então, voltei, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está querendo discutir qual é a natureza de um campo de radiação. Então, imagina agora que eu não tenho mais partícula por default. Vamos pensar na teoria de cordas. O que a teoria de cordas adota? Que os objetos fundamentais do universo seriam, exatamente, objetos unidimensionais. Então, esses objetos têm uma corda e tem outra corda. Essas cordas podem interagir, né? Elas podem chegar aqui, formar uma corda fechada que se abre, né? Bom, essas cordas interagem. Só que quando essas cordas... O princípio físico, assim, tipo, inércia ou uma postulação? O quê? Que os fundamentos são cordas. Que os objetos podem ser estendidos? Eu não diria... Eu não vejo tanto como especulação. Também não sei se é porque eu me acostumei. Postulou, né? Não, você postula porque tem uma motivação física. Da inércia. Não. Eu acho que é uma questão de você perceber a estrutura do espaço-tempo. Eu acho que é uma questão desse tipo. Você perceber a estrutura do espaço-tempo. Você imagina o seguinte, há muitos anos atrás, na década de 30, o próton era elementar. Então, nós não tínhamos uma física que penetrava no próton. Então, você olhava o próton sempre de longe. Você não conseguia mandar uma sonda que entrasse no próton. Você viu o próton sempre fora do comprimento de onda de ponto dele.
massa dele dá um comprimento de onda de ponta. Se você está sempre numa região de energia que é muito menor, muito mais baixa do que a energia necessária para produzir próton, então você tem uma baixa energia, você tem uma distância muito grande. Então você vai olhar o próton muito longe do comprimento de onda de ponta dele. Então é como se eu estivesse olhando o próton a 1 km de distância, então para mim não conta. Depois da tecnologia de neutrinos, né, elétricos altamente acelerados, você consegue mandar sondas que passam por dentro do próton. Foi a experiência do SLAC, né, o Deep Elastic Scattering da década de 60, 67, 68, que os objetos começaram a penetrar no próton e perceber as estruturas multiformes de quarks que existem dentro do próton. Então, nesse momento em que você consegue investigar o interior do próton, o próton já não é mais uma partícula multiforme, o próton já é uma partícula estendida. Então, oi, fala. O próton não é uma partícula multiforme. Isso. Mas você tem unidades. Isso, vamos chegar lá. Isso. Então, aí você fala, mas o próton não é uma partícula elementar. O próton tem quarks. Então, agora a questão é, e você consegue penetrar no interior do quark? Então, o quark ainda é uma estrutura elementar ou você tem como penetrar no interior do quark, verificar alguma possível estrutura interna do quark ou uma possível estrutura interna do elétron? Será que o elétron é realmente elementar? Hoje, com a nossa tecnologia, a gente diz, nós não conseguimos ver uma estrutura para o elétron. Mas essa era a pergunta que Dirac se colocou em 31, quando ele chega aos monopólios magnéticos, a pergunta dele era, quão elementar é o elétron? O elétron realmente é elementar ou não? Então, essa era a questão que ele se colocou. É uma questão sensata. Hoje a gente sabe que a gente ainda não consegue penetrar na estrutura do elétron. A gente ainda percebe o elétron como estrutura fundamental. Mas o que a gente está fazendo agora é uma extensão. Se a gente agora vai para energias cada vez mais altas, você começa a penetrar sempre no comprimento de onda de ponta das partículas. Então, você já não vê mais a partícula muito de fora como sendo multiforme. A gente já começa a observar que os objetos começam a ter uma extensão à medida que você consegue penetrar muito fundo na dimensão do espaço-tempo. Essa que é a provocação. Essa que é a imagem arquitetônica. Oi? Não, tudo bem. Não precisa nem entender, você pode nem aceitar. Não precisa nem aceitar. Existe uma ideia disso aí. Tá certo. Assim, Tá. e aí você coloca o seguinte, Fica dentro. quando o pessoal fez onda partícula, era uma positivo. Mas é uma coisa, pode ser loucura, não, mas existe onda e existe partícula, acabou. Então lembra assim, o princípio físico da partícula, independente de se gostar ou não. Entendeu? Isso aí não é nem preenche a alma e nem vem de uma realidade. Agora pode ser um postulado, vou em frente, vou discutir com o Talvez, não, eu entendo, isso é uma questão de ponto de vista. Realmente pode, não precisa aceitar isso. Essa que é a questão, o partidarismo está um pouco essa ideia. Uma onda partícula, você tem que aceitar, você não pode negar a onda partícula. Entende? Não é uma coisa de eu estou discutindo se eu aceito ou não onda partícula. Certo, mas quanto tempo você leva para aceitar isso? Não, demorou talvez 20 anos para aceitarem a onda partícula. Pois é. Mas é ridículo você não aceitar a onda partícula, porque não é possível. Porque o cara fez o gol. O cara fez o gol, foi gol. Pode ter feito com a mão, mas foi gol. Entendeu assim? Mas a onda partícula é uma coisa experimentalmente de microscópio eletrônico, etc. É difícil se dizer não para claro, mas você tem até tecnologia para saber isso. A questão é. Isso aí é outro postulado grande, até maior do que a partícula, e que daí a gente tem que entender, cara. Eu entendo um pouquinho de física só, mas me dá ter postulado. Então é um princípio físico, a pergunta, ou é um postulado? Não, eu não acho que seja um princípio físico novo. Eu acho que é uma extensão dessa discussão que nós temos de complementaridade entre grandezas da mecânica. Eu acho que vai por aí. O que eu só entendo é o seguinte, o pessoal queria unificar a gravitação. E daí a norma Green, aquela história toda, né, conseguiram fazer com a teoria dos trinhos. Mas Isso por aí é uma não coisa foi. enorme. O desenvolvimento histórico não foi esse. O desenvolvimento histórico, isso aí foi bem depois. O desenvolvimento histórico foi pela interação forte, foi pela Não, perceber. pois é. Pouco. Isso aí é que foi a motivação Mas física ninguém deu bola. que levou. Mas isso aí foi um assunto importante. A questão de se verificar que isso poderia ter alguma coisa com a unificação só veio praticamente 10 anos depois. É uma ideia que foi introduzida de uma forma, mas que acabou se desenvolvendo de outra. Mas tinha uma, as coisas em física também são assim, meio acidentais. Você não consegue fazer uma previsão
assim, a longo prazo, vou fazer isso porque lá na frente eu vou ter isso. Você faz isso pensando nisso, quando você descobre que você, vamos dizer, e concebeu uma formulação para resolver um problema, você acaba descobrindo que essa formulação está te resolvendo problemas lá na frente que você nem imaginava. Acho que é um pouco a história da física, um pouco assim, fala. Deixa eu perguntar uma curiosidade assim nessa hora, mas você vai falar de cordas antes de você falar, eu não queria matar isso. Não, vou falar de elétron, não entendi. Eu estou tentando desenhar uma corda aqui há meia hora. Fala aí. É verdade que o item hoje em dia ele diz abertamente que não acredita em cordas? Eu não acredito. Não sei se ele diz. Em várias em várias situações você pode dizer que você esperava muito mais da teoria de cordas numa direção e ela acabou dando em outra. Eu não tenho ideia de que ele renegue completamente a teoria de cordas. Eu tenho ideia de que é o seguinte, que o que se esperava de unificação em termos de cordas não aconteceu ainda. A teoria de cordas está muito aquém da unificação do que ela deveria estar. Ela está muito mais à frente do problema da gravitação do que do problema da unificação. E ela foi concebida muito mais para resolver o problema da unificação do que da gravitação. Hoje acaba que consegue-se chegar a uma descrição muito melhor da gravitação quântica pelas cordas do que a própria unificação. Voltando aqui então um pouquinho só. Agora, então, se vocês imaginam que eu tenho objetos estendidos, esses objetos eles não vão descrever mais linhas de universo, né? Uma partícula. A partícula vai evoluindo, ela descreve aquela linha. Uma corda, ela vai varrer uma superfície bidimensional. Então, essas cordas, quando elas forem interagir, elas já não têm mais uma localidade, como é a partícula, que vai ser unificada por um ponto. O que eu vou ter agora vai ser interação entre superfícies, não mais entre pontos. Né? Então, o que eu vou ter agora, essa corda está descrevendo uma superfície desse espaço. Então, o elemento fundamental associado à corda agora passa a ser o elemento de superfície, não mais o elemento de linha. Na carga ponticórdia, nós temos o elemento de linha. Então, nós temos aqui, associado a ela, um vetor. No caso do objeto estendido, nós temos aqui um elemento de superfície. Ou seja, um elemento de superfície, um V2 Então, é claro que o objeto que vai estar associado aqui vão ser dois vetores. Uma superfície é gerada por um vetor ao longo de uma direção e outro vetor ao longo dessa direção. Então, eu devo ter dois vetores. Então, uma interação entre objetos estendidos, ela deve ter, intrinsecamente, estar associada a dois campos vetoriais. Então, a gente deveria pensar o seguinte, se eu quiser imaginar que os objetos estendidos agora, que os objetos carregados são estendidos, se eu quiser fazer um eletromagnetismo para esses objetos estendidos, eu teria que pensar que a interação entre eles agora é uma interação feita via superfície. Se eu pensar, então, que eu tenho uma partícula evoluindo nessa superfície, outra partícula evoluindo nessa superfície, elas vão trocar esse objeto aqui, não vai ser mais uma linha que vai conectar a outra linha. Eu vou ter uma superfície, duas superfícies, elas vão se conectar por uma área, não por uma linha. Então, o que vai estar em jogo agora, mas uma área é gerada por dois campos vetoriais. Então, eu devo imaginar que eu vou fazer uma física associada a dois potenciais vetoriais, e não mais a um potencial vetorial e um escalar. Não é eletromagnetismo, eu jogo todas as fichas no potencial A. E aí, claro, por covariância relativística, né, se o eletromagnetismo ele tem uma natureza relativística, nós sabemos que todo vetor gera um escalar pelas transformações de Lorentz. Está aqui, né? T' igual a gama T menos beta sobre C x. X' igual a gama x menos beta C. Que são as transformações de Lorentz, embuste de Lorentz ao longo da direção x. Os observadores, então, se eu tiver uma grandeza que é só um vetor, eu estou num referencial onde eu não tenho. Então, isso equivale para o tempo e para o espaço, mas isso equivale para o vetor e para o escalar. Então, se eu tiver uma grandeza vetorial, se eu estiver num lugar onde eu só vejo um vetor, então no referencial eu só tenho um vetor x, a transformação desse x, ela necessariamente vai gerar uma grandeza escalar. Quer dizer, a partir de uma grandeza vetorial, eu vou ter que gerar um escalar pelo efeito do movimento, que vai ser φ', que vai ser gama, φ, menos beta sobre C a x. Só que o φ, o referencial de partida é zero. Eu estou num referencial onde não tem escalar nenhum, só tem um vetor. Mas por transformação de Lorentz, quando eu tenho um vetor no referencial
e um outro cara sai caminhando, esse cara que sai caminhando, ele não vai ver só aquele vetor, ele necessariamente vai ver o escalar, que é a transformação de Lorentz gera a partir desse vetor. Então, escalares e vetores, eles têm que estar ligados na teoria relativista. Quer dizer, o fato de você só ter um vetor é um efeito de referencial. Então, se eu estou num sistema de referência, eu só tenho um vetor. Um cara que está passando por mim, ele vai perceber um vetor e um escalar. O efeito do movimento faz o vetor gerar um escalar. E vice-versa. Se eu estou no referencial onde o AX é zero, eu vou para o referencial onde o AX só tem o escalar, eu vou gerar um escalar linha, vou gerar um vetor linha a partir do escalar. Então, se eu estou no referencial onde eu tenho uma grandeza que só tem a componente, que não tem a componente escalar, a componente vetorial, se eu caminhar, eu vou gerar um vetor a partir dessa grandeza. Então, do ponto de vista da relatividade, isso não é um escalar e isso é um vetor. Isso aqui junto é que compõe um vetor. É uma coisa que se transforma na outra dentro da mesma estrutura. Esse é o conceito de covariância que vamos trabalhar aqui no curso de relatividade. Bom, então, claro, no eletromagnetismo é a mesma coisa. Se eu só tenho o A, eu posso fazer uma transformação e passar para um referencial onde eu tenho φ. Então, a onda eletromagnética, como ela é relativista, ela, por uma questão de referencial, eu posso estar no referencial onde eu só tenho A, mas por efeito de mudança de referencial eu gero φ. Mas eu consigo sempre encontrar um referencial onde eu só tenho A. Essa aqui é a questão. Aqui é a mesma coisa. Quando eu vou fazer um eletromagnetismo baseado em duas grandezas vetoriais, significa que, provavelmente, a pergunta é, do ponto de vista da relatividade, dois vetores vão precisar de dois escalares, ou eu posso, com dois vetores, fazer com que, por efeito de movimento, um se transforme no outro e o outro no um. Esses dois vetores, eles sozinhos se cuidam durante o movimento. Essa é uma tarefa 6 para vocês. Um pouquinho só de referencial, a tarefa é 6 ou 5? 6. Então, tarefa 4. Se um par de vetores pode constituir assim. Da TR, que é teoria da relatividade, né? Ou por questões intrínsecas da teoria da relatividade, cada vetor é acompanhado de um escalar. Então, isso é uma questão para vocês pensarem, tá? Você já tem elementos para compreender essa questão. Bom, mas nós vamos desenvolver uma técnica mais apurada para resolver essas questões de uma maneira imediata, praticamente, sem precisar nem escrever. Só olhar e bater o olho, não nem fazer nenhuma linha. Vai conseguir. Mas, por enquanto, talvez vocês ainda precisem escrever umas 2, 3 linhas para entender essa questão. Bom, vamos em frente. Então, minha proposta, estou acabando lá, tá? Minha proposta é nós tentarmos escrever um eletromagnetismo a partir desses dois campos vetoriais. Então, tem dois vetores, dois potenciais. Então, como o eletromagnetismo tinha um potencial A, ele gera campo E, que é menos dA dt, estou esquecendo φ.
e gera um P computacional. Se, por efeito de movimento, então aqui agora eu vou fazer uma transformação de Lorentz, né? Faz uma transformação de Lorentz, eu vou gerar, então, a partir do A eu gero um φ. Então eu vou ter agora um A e um φ. Por efeito de movimento, eu vou para o referencial onde aparecem A e φ. Então é claro que nesse referencial, o campo ele passa por uma nova componente, que é o componente do φ, que é o rotacional. Então essa é a historinha do eletromagnetismo. Vamos querer fazer uma historinha semelhante para dois potenciais vetores agora, A e B. Vamos supor que essa questão ficou em suspenso para vocês. Eu posso fazer isso sem φ, ou o A vai chamar um φ e o B vai chamar um S, um outro escalar. Será que cada vetor vai puxar um escalar, ou eu consigo fazer uma relatividade com dois vetores? Essa questãozinha fica para vocês pensarem. Então, eu vou supor que eu vou fazer um eletromagnetismo só com os átomos. E depois dessa questão respondida, a gente vê se isso é a resposta final ou se isso tem que ser estendido para incluir os escalares. Questão familiar. Muito bem, então, vamos supor, eu tenho esse cara. Qual é a relação? O A é ligado ao spin 1, o spin com o spin 0. Eu diria assim, com uma velocidade faz o espaço pelo tempo, o spin 1 teria que ter o spin 0. Isso. Quer dizer, a relatividade, para você, do ponto de vista da relatividade, para você fazer uma descrição relativística, na mecânica quântica ordinária, na mecânica quântica de estrelas, a gente descreve o spin 1 através de um objeto tridimensional. Então a gente pega J, S, vamos dizer, spin 1, S igual a 1, então você tem uma função de onda com três componentes. J igual a 1, MJ igual a menos, igual a mais 1, J igual a 1, MJ igual a 0, J igual a 1, MJ igual a menos 1. Então você tem três vetores de base para descrever a partícula de spin 1. E é igual que a partícula de spin J, menos J mais 1, blá blá blá, até J. Então você Então, isso é questão a mecânica quântica ordinária, não relativística. Agora a pergunta é, se eu estou fazendo, se essa partícula cujo spin eu estou estudando é uma partícula relativística, eu consigo descrevê-la pelo puro spin 1 ou a relatividade. Exatamente, o spin 1 é um vetor com três componentes. Então, do ponto de vista da nossa concepção, isso aqui tem 2J mais um componente. 2J mais 1 igual a 3 significa J igual a 1. Então, de fato, o vetor tem spin 1 escalar. Ele só tem uma componente. Então, 2S mais 1 é igual a 1. Então, S é igual a 0. Então, se eu pegar um objeto que tenha 5 componentes, 2S, pegar uma matriz simétrica, 2 por 2 de traço nulo. Então, suponho que eu pego essa matriz aqui. Uma matriz simétrica 2 por 2. Bom, matriz simétrica 3 por 3. Então, ela tem 9 elementos. Se ela é simétrica, ela vai ter A, B, C. B, D, E. C, E, menos A, menos D. Então, isso aqui é uma matriz simétrica de traço nulo. B, B, C, C, é simétrica. A mais D, então essa matriz aqui é simétrica e traço nulo. Então, ela depende de 5 parâmetros. A, B, C, D e E. Então, ela tem 5 componentes. Então, 2S mais 1 igual a 5. Então, S igual a 2. Então, essa matriz aqui, ela está apta a descrever um spin 2. Então, se eu quiser descrever um objeto de spinoso grávido, por exemplo, eu teria que descrever um objeto, não que é um vetor, eu tenho que jogar uma matriz, né, 2 por 2, ou desculpa, 3 por 3, com um traço nulo. Isso me garante 5 graus de inverdade, 5 componentes independentes, 5 componentes independentes formam um spin 2. Então, isso é a questão não relativista. Tá? Mas por exemplo, um vetor, os spins são os 3 componentes, certo? Isso. Botando ou não, são os 3 componentes. No caso de uma matriz, são o quê? São 5 componentes.
Umas dimensões espaciais. Não seria, você pegaria os spin 2, Então eu preciso de 5 dimensões espaciais para projetaria mais 2, mais 1, 0, menos 1, seriam os 5 modos de polarização. Mas aí o gráfico então precisa de 5 dimensões para existir. Não de 5 dimensões, você está num espaço de 3, ó, 3 por 3, então o espaço tem dimensão 3, você precisa de, por isso que você bota a matriz, para você gerar mais componentes sem sair da dimensão, tá certo? Questão, você introduz a relatividade agora, o que acontece? Então, eu já sei que sempre que eu tiver o spin 1, eu tenho um vetor. A relatividade repete que esse spin 1 tem que trazer um spin 0. Então, do ponto de vista da relatividade, se você vai falar do fóton, classicamente, a radiação clássica, a nossa interpretação do fóton é uma partícula de spin 1. Então, uma partícula de spin 1, do ponto de vista da relatividade, uma formulação relativista não aguenta um spin 1 só, ela pede um spin 0. Então o fóton tem que trazer 2 spins possíveis, spin 1 e spin 0. A questão é, mas o fóton que eu vejo é o fóton transverso. É o fóton que tem 2 polarizações, ele está no plano. Então, é o campo E ou o campo B. K, vetor E da B. B, vetor K da E. Mas eu preciso de um vetor para descrever o fóton. Eu preciso de 2 componentes pelo menos. Então eu preciso de um vetor. Mas isso não é uma formulação relativista. Se eu mudar de referencial, eu ganho uma coisa nova que nesse referencial eu vejo, que é o escalar, que é o spin 0. Então a relatividade, ela te impõe que o fóton carregue uma componente obscura, ou espúria, de spin 0. Mas a física do fóton não se processa com esse spin 0. A relatividade impõe, é como se fosse, vamos dizer assim, a expressão do um amigo mala que você tem de vez em quando, que está meio mal, você quer ir para uma festa, uma zoação, você tem que carregar o mala que está deprimido, tudo bem. Ele vai contigo, mas ele não interage com mulher nenhuma. Então ele é o fóton escuro, ele é o spin 0, você carrega ele é meu amigo, é a relatividade. Você carrega ele, mas você não deixa ele interagir, você protege ele, o cara está mal, deixa ele ficar na dele, né? Então é isso que está acontecendo com a relatividade. A relatividade, ela te obriga o spin 1 a trazer o spin 0, mas ao mesmo tempo a física diz, esse spin 0 não interage. E aí como é que eu desacoplo esse spin 0? Ele está lá, mas ele não vê a física, ele fica livre. Se ele é livre, ele não interage, então ele não pode ser metido. Aí você tem que tirar do bolso o princípio de Gauge. É a simetria de Gauge do eletromagnetismo que faz com que o spin 1 carregue o spin 0. Mas o spin 0, ele é desacoplado da física por causa do princípio de calibre. Então é isso que nós vamos estudar na próxima aula. Isso tem jogo. Então, a relatividade, ela pede que o spin 1 carregue o spin 0. Mas a física, você faz só com o spin 1. Você poderia fazer, e eu posso fazer física só com o spin 0, se o spin 1 carrega o spin 0. O fóton, eu falo que é o spin 1. E se eu quiser fazer uma nova modelagem física, onde o spin 1 seja desacoplado e quem fica é o spin 0? Será que eu consigo fazer uma física com o fóton escalar? Com a parte escalar do fóton, que a relatividade impõe. E aí a pergunta, a gente vai poder discutir futuramente no curso. Mas a gente vai atacar, se vocês estiverem pensando, podem pensar. Tá? E a hipótese de ser uma partícula fundamental na natureza, né? Deve ter uma coisa dele, que partícula fundamental, porque não pode ter uma hipótese de spin 0 que seja até mais simples do que o do spin 1. Claro. Independente da configuração. Então, quer dizer, será que o fóton de spin 0 não existe porque, por alguma maneira, nós não o vemos, alguma coisa nossa? Agora, em termos independentes de explicação, pela simplicidade e profundidade, deveria ter um fóton de spin 0. Claro. A questão, certo? Podemos discutir isso depois, mas a gente já está falando dessa história, da questão aqui. Isso chega em um outro eletromagnetismo, além do Maxwell, que ele está discutindo. Porque o eletromagnetismo que a gente está querendo descrever ainda é um eletromagnetismo que atrai e repele. Então eu preciso do vetor. Se o fóton não tivesse spin 1, ele seria uma interação só atrativa. O eletromagnetismo é atrativo e repulsivo. Então, se eu quero fazer um eletromagnetismo só com o setor de spin 0, eu estou correndo o risco de fazer uma teoria em que cargas de mesmo sinal se atraem. Isso é meio gravitação. Massa positiva atrai massa positiva, não repele. Mas carga positiva repele carga positiva. Então, a gravitação, ela aceita mais a questão do spin 0. Graviton
ele pode carregar uns critérios que a relatividade impõe, porque a interação gravitacional ela não perde o caráter atrativo com a presença de um escalar, mas a interação eletromagnética ela corre esse risco. Então a tua pergunta é, será então que no supercondutor, onde os dois elétrons deixam de conduzir individualmente e se condensam num par que vai fazer a condução, que vai fazer justamente o fenômeno coerente que elimina a resistividade, então se a interação agora entre elétrons, ela cria um estado ligado de dois elétrons, que a eletromagnetismo faria repelir, será que não tem um escalar em ação que entrou e faz com que esses dois elétrons, eles tenham uma repulsão eletromagnética, tem uma repulsão, mas também tem um setor atrativo que o escalar ajuda a carregar. Então, essa é a questão. Então, a supercondutividade ela pode estar lidando com essa questão. Porque no supercondutor, não é mais cada elétron carregando por si próprio, fazendo a condução. Os elétrons começam a se articular em pares no espaço dos momentos. Eles podem estar separados assim. Um elétron está aqui, o outro elétron está a 1000 angstroms. Tá, vamos dizer assim, cerca de 1000 camadas atômicas. Separado. Um elétron pode estar aqui, o outro elétron está a 1000 angstroms de distância. E esses dois elétrons se juntam numa partícula só. Aí o outro que está aqui, o outro que está aqui. Então você começa a eliminar essa confusão de cada elétron vai para o seu campo e você organiza. Os elétrons começam a se organizar em pares, né? Longe do espaço das configurações, mas muito próximo do espaço dos momentos. E aí esses pares é que vão fazer a supercondução.